Amém? Nós vamos estar aí dando continuidade ao estudo, né? Semana passada a Carol falou sobre a situação aqui do cuidado de falar, né? Religião pura, né? Nós estávamos aqui presentes. Então hoje nós vamos falar sobre um assunto que não ocorre no nosso meio. Eu vou falar só para os encargos de consciência do que nós precisamos falar, mas isso não acontece aqui não. Tiago capítulo 2, verso 1. Amém? Amém. Eu estou com um problema na minha Bíblia, quando eu só abro em Jeremias. Não sei o que acontece com ela. Todo lugar que você vai abrir Tiago, ela vai para Jeremias. Abre no céu, abre em Gênesis, ela abre em Jeremias. Não sei o que acontece com essa Bíblia aqui. Acho que é o sinal de Deus para me ver Jeremias de novo. Amém? Amém. Todos nós encontramos? Vamos lá. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disseres: assenta-te aqui num lugar de honra, mas disseres ao pobre: tu ficas aí em pé, ou assenta debaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos? E não fizeste juiz de maus pensamentos? Ouvis, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumpris conforme a Escritura, a lei real: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te engrandeço. Senhor, obrigado por essa palavra. Sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo e andam segundo o seu decreto. Nessa manhã, nessa noite, Senhor, eu te peço que o Senhor possa guardar, Senhor, os nossos pensamentos, guardar, Senhor, a mente, Senhor, guardar, Senhor, o coração. Livra, Senhor, do opróbrio, Senhor, livra, Senhor, da vergonha, Senhor, e que nós não venhamos envergonhar o teu nome, Senhor, que nós não venhamos envergonhar o teu reino, que nós sejamos, ó Pai, homens e mulheres cheios da graça e do poder de Deus, cheios do entendimento, Senhor, e do conhecimento, porque, Senhor, como podemos adorar um Deus que não conhecemos, se não lermos sobre a tua palavra e não aprendemos sobre ti? Nessa noite eu te peço, fala conosco e nos ajuda, Senhor, segundo a tua misericórdia, sua graça e seu amor. Amém? Vamos falar um pouco de acepção, né? O pastor Márcio leu o texto aqui de Lucas, e a Bíblia vai dizer que tem 10 leprosos, né? E os 10 leprosos saem clamando a Jesus lá e tal, né? Já foi explanado. E é interessante que dos 10 leprosos, um era samaritano. Interessante, mas judeu não se dá com samaritano. Vocês já pararam para pensar nessa conjuntura? O judeu faz acepção do samaritano. Não quer andar com ele, não quer nem ouvir a sua voz, não quer falar com ele. Mas quando eles estão leprosos, eles estão juntos. Não há acepção de pessoas quando os dois estão leprosos. Assim também não há acepção de pessoas quando os dois estão sarados. É para ser assim. Mas, enfim, deixa eu falar. Bom, primeiramente a gente tem que saber o que é acepção. A gente fala, acepção, palavra chata,
feia de se escrever, né? Acepção é, assim, no nosso, assim, ela tem um termo jurídico que não nos cabe aqui, e tem um termo que vai se apropriar mais ao que nós vamos tratar nessa noite. Acepção é preferência por alguém ou pessoa em razão da sua classe, privilégios, qualidades ou títulos. Então vamos lá. Irmãos, eu não gosto de falar mal de ninguém não, eu apenas comento o defeito que está lá. É sério, né? Mas então, quando a gente fala de acepção de pessoas, por exemplo, quando chega alguém importante aqui, quem é importante? Importante para mim é Jesus Cristo, importante para mim é o Espírito Santo de Deus, importante para mim nessa igreja é os irmãos que congregam aqui, são vocês. Não, importante são vocês. Aí mas acontece em lugares, irmãos, em certos lugares, que chega um vereador, os líderes colocam o vereador sentado aqui. Ele não sabe nem o que é o Salmo 91, mas põe ele aqui. Se ele é um pastor, nenhum problema, glória a Deus. Mas as pessoas tratam essas pessoas pelos títulos que elas têm, e é errado. Nós temos que apresentar eles com as suas datavênias respeito, sim, está aqui o nosso fulano de tal, vereador tal, está aqui nos visitando hoje, ali. A sua alma fica ali. Não vou desonrar você, não vou te maltratar, não vamos xingar o político, você é do A, do B, do C ou do D. Não. Nós, como igreja, como pessoas civilizadas e educadas, vamos tratá-lo com respeito. Ele vai ficar ali embaixo, sentadinho, bonitinho, e glória a Deus por isso. Porque eu já vi casos, irmãos, de o cara chamar a pessoa, o político, e o político, aquele político é assim, tipo, eu acho que político é que nem está na ajuda, né, irmãos? Ele aparece de 4 em 4 anos, ele some. Ele tipo assim, fica 4 anos desaparecido, parece cigarro. Você nunca vê ele, para onde ele foi, o que ele come, o que ele vive, o que ele faz, ninguém sabe. Mas exatamente daqui uns 3 meses, não, 3 é muito, daqui uns 2 meses você vai ver que vai passar um político na sua casa. Vai chegar político aqui. O cara nunca veio na igreja, mas ele vai vir aqui dando glória a Deus. E se vai vacilar, ele vai falar em mistério. E aí, pegaram esse cidadão, esse político, e colocaram no púlpito. Aí o pastor está lá, todo eloquente, falando não sei o que e tal, e é isso, aquilo, outro, não sei o que. Mas vamos ouvir o nosso ilustríssimo prefeito. Outra dica que eu dou para você, irmão: nunca deixe quem você não conhece pegar esse microfone. Vai dar ruim. E aí esse prefeito começa a falar, não sei o que, fala para lá, fala para cá. Aí daqui a pouco ele vai se despedir, como todo bom político, né? Que a nossa não sei o que abençoe todo mundo. Aí um ficou olhando pro outro, o outro ficou olhando pro outro. Você vai fazer o quê? Já falou, palavra lançada, não volta atrás, né? Então, quando a gente fala de Tiago está tratando desse assunto aqui, ele não está ele está tratando de posição social, ou título ou benefício. Por exemplo, você conhece alguém importante na prefeitura, você conhece alguém importante no governo, no judiciário, e aí você acaba dando uma preferência para essa pessoa, que ele chega aqui e você trata ele de maneira diferente. Então, a acepção de pessoas é você dar preferência por classe, título ou uma razão que você possa levar algum lucro ou alguma vantagem. E o dia que você precisar daquele cara, ele vai te ajudar. Não é o caso daqui, porque aqui, quando de vez em quando você pede ajuda para os políticos, você está, né? É perigoso ele acabar multando você, mas acontece, tem lugar que ajuda. E as pessoas vão lá e tratam isso aí.
Por que eu trato isso aqui, irmãos? Você fala assim, esse é um assunto que parece que ele não existe dentro da igreja. Eu não estou falando que você vai, vamos imaginar que você vai tratar uma pessoa diferente, porque eu sou amigo, a gente sai junto, a gente viaja, a gente almoça, janta, a gente trabalha junto. Não, não é isso. Isso aí não é acepção de pessoas. A acepção de pessoas é você tratar a pessoa diferentemente de como a outra é tratada, dentro da casa do Senhor. Então, quando o Tiago escreve isso aqui, ele está dizendo assim, olha, quando entrar alguém com um anel no dedo, significa alguém que tenha família, de origem rica. Porque se você pegar lá o filho pródigo, quando ele volta, qual é a primeira coisa que o pai dele fala para ele? Põe o anel no seu dedo, para mostrar que é aquela família, que ele é daquele lugar. Então, quando alguém vier, esse homem vier com anéis no dedo, roupas luxuosas, o que você faz? Você vai lá, o pastor sai daqui e desce lá na porta. Vem cá, meu, glória a Deus que você vê. Amor, que maravilha, ó. Qual é o meu lugar aqui? Onde pega o ar-condicionado, pega mais fresquinho. Se você gosta de ar-condicionado, gosta. Então é aqui, ó. Pega você e coloca aqui. Aí chega aquele irmão que está com o chinelinho havaiano preso com grampo, né? Todo esfarrapado, uma roupa pobre. E aí o pastor, em vez dele sair daqui, ele fala assim, põe ele por aí mesmo, mas deixa ele no canto aí, deixa de pé aí em algum lugar, sabe? Deixa aí, qualquer lugar serve. Assim. Porque quando o Tiago escreve, ele está comparando, trazendo o cara à sinagoga. Então ele fala, se vem o rico, você fala, senta aqui do meu lado, no lugar de honra e de posição, e o pobre você manda ou deixa em pé, ou estrada dos pés, é que a sinagoga ela tinha um estrado. Então as pessoas de condição ficavam aqui em cima, os gentios, as mulheres ficavam aqui embaixo, né? Tipo, era no estrado dos pés desse cara. Então, aí a gente vai tratando essa coisa de ser tratamento diferenciado ou parcial ou imparcial, né? Que a igreja trata com algumas pessoas. Por exemplo, tratamento imparcial é quando eu trato todo mundo igual. Se eu for corrigir o Toninho, que é meu amigo, e ele está cometendo algum erro, algum desvio, eu vou lá e vou corrigir ele com o mesmo amor que eu vou corrigir o cara que eu não converso. Essa é a primícia da imparcialidade. Agora, quando eu sou parcial, a gente começa a relevar algumas coisas, né? Por exemplo, alguém já ouviu aqui dizer que, né? Aqui não, porque aqui, graças a Deus, aí não estou sendo irônico, estou sendo coeso. Aqui não tem isso, mas eu já vi lugares, irmãos, que a pessoa cometia um monte de absurdos e as pessoas, os pastores, a liderança não tratavam ele porque ele era um cara que tinha Nossa, esse irmão sair, eu não vou conseguir pagar nem a conta d'água. O dízimo dele sustenta essa igreja. Eu sempre imaginei que Jesus Cristo sustentava a igreja, mas é sério. Mas em alguns lugares o dízimo daquele irmão não sustenta a obra. É como que se o dinheiro dele fosse mais importante do que a santidade, a salvação e a obediência à palavra de Deus. Então, se este homem ele poderia cometer algum tipo de desvio de conduta, mas quando uma pessoa menos favorecida cometia o mesmo desvio, o que acontecia? Essa pessoa menos favorecida ficava no pano. Era tratada diferentemente. O rico você levou lá, não levou nada. Não, rapaz, não, ele vai se converter ainda. Né? Que ele é novo convertido. Você já ouviu aquela conversa? Não, o cara é novo convertido. Não vamos ser muito duro com ele, não, porque ele é novo convertido. Aí passa um tempo, 30 anos de evangelho, não vamos mexer com ele, não? Porque ele é idoso. Ele não sabe o que fala. Está gagá. Não, né? Estamos tendo parcialidade, nós estamos defendendo
coisas erradas dentro da casa do Senhor. Não dá para ser, irmãos, não dá para ser parcial. Ou nós somos imparciais, tratando todo mundo iguais, ou nós estamos pecando. Você vai ficar bravo, você peca. Quando a gente faz acepção de pessoas, a gente peca. Assim como nós criamos, quando a gente cria divisões na casa de Deus, dissensões, Deus nos abomina, que está lá escrito em Provérbios capítulo 6. Assim também é quando nós fazemos acepção de pessoas. Então, meus amados, o dia que você for pastor de uma igreja, o dia que você for um líder de departamento, o dia que você for alguém muito importante, mais importante do que eu, e chegar alguém bem abastado na tua igreja, receba-o com amor. Mas quando chegar alguém precisando de uma cesta básica, receba-o com amor. Glória a Deus. Porque assim nós estamos agradando a Deus. Não é a mim. E aí Jesus começa a trazer aqui através da vida de Tiago, ele começa a trazer aqui um parâmetro. Ele diz assim: olha, meu irmão, não é para você ter fé em Jesus com acepção de pessoas, né? Eu estou falando de pessoas. Agora você imagina, irmãos, hoje nós vivemos nos ministérios, acepções de ministério. Se é crente da A, não fala com o crente da B. Ou se é crente da C, você da A e B não é crente. Eu quero saber, irmãos, seriamente, como é que nós vamos resolver esse pepino no céu? Eu sou da igreja Jesus foi. E você? Eu sou da Jesus voltou. E você? Eu sou da Jesus está andando. Mas nós não temos comunhão com os outros, nós não nos tratamos como irmãos. Eu quero saber como é que vai ser tratado isso no céu. Eu quero estar lá para ver. Não é possível, não. Não, você não é crente. Crente para mim é quem dá 3 pulinhos. Não, crente para mim é quem assovia. Irmão, nós somos todos crentes em Jesus. Ou nós somos ou não somos. Não tem assim. Não, se o irmão for da igreja tal, eu recebo ele bem. Se o irmão for da igreja assim, eu não quero nem ver. É só para a gente pensar. A gente acha que nós temos muitas importâncias. E aí, quando a gente fala de acepção de pessoas, por exemplo, pode ter acepção de pregador na igreja? Pode. Você vê a escala lá no grupo, lá, olha, Afonso hoje, meu Deus, né? Fui. Cara, eu vou arrumar um compromisso, estou gripado, mas faz 15 dias antecipado eu já estou gripado nesse dia. Por quê? Para mim não ir, eu não gosto do Afonso. Eu acho ele muito chato. É um direito seu de me achar chato? É. Você pode gostar de mim? Pode. Pode também não gostar? Pode. Agora, o que você não pode é deixar de ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Seja o Afonso, seja a Carol, seja o Isaac, seja qualquer um que estiver aqui em cima. Glória a Deus. Aleluia. Não devemos ter acepção de pessoas. Eu não gosto do estilo do fulano de tal. Beleza. Não olha para o estilo, olha para a palavra. Eu não gosto do louvor como aquele irmão, ele canta o sol maior. Então vai na lua menor. Não se preocupe. O importante é você estar prestando atenção no que Deus está falando, né? A gente tem o culto das irmãs, eu não vou. Que é o culto das irmãs. Eu não sou mulher, sou varão, não vou. Por que você não vem, irmão? Não vem porque é o culto das irmãs. Mas o céu é para quem? É para as irmãs, os varões. Como é que vai ficar? Lá não vai dar diferença lá? O culto é das crianças. Não, o culto de criança não tem espiritualidade. Eu adoro crente fariseu, irmãos. A coisa que eu mais gosto nesse mundo é crente fariseu. O culto das crianças não tem espiritualidade. Você não vê nenhum reteté. Você não vê ninguém falar em mistério. Mas Jesus fala que o louvor perfeito é esse. E aí? Você vai brigar? Briga com Jesus, né? Não gosto de culto de ensino. É
é muito chato, tem que ficar 50 minutos ouvindo um cara falar assim incessantemente aquela voz chata dele. Eu não gosto de escola bíblica dominical porque tem que ler, né? Já desse alguém foi procurar emprego para mim, procurar uma vaga lá de emprego lá, ela chegou lá procurando emprego. Falou, não, tem uma vaga aí sim, para fazer um serviço assim, sabe? Ela, mas espera aí, tem que trabalhar. Falou, tem que trabalhar. Não, eu quero uma vaga que não precisa trabalhar, né? Uma coisa ali meio só para administrar, né? Eu até brinquei um dia desse, eu estou procurando emprego, se alguém precisar de patrão, estou disponível. Então, tipo, não dá, irmãos, a gente tem que parar com isso. Então a gente tem que entender uma coisa, não podemos fazer acepção. Eu estava até brincando com a minha esposa um dia desse, estava falando de arma cristã. Né? O dia que eu fui levar o casal do pastor sábado, fui levar o pastor lá em Morato. Né? E aí a gente passou lá no Valtinho, né? Porque o Valtinho não tinha ouvido o culto. Eu levei o pastor para pregar para o Valtinho. Não foi com intenção alimentícia, foi pura e exclusivamente espiritual. Foi não, Valtinho? Foi. E aí a gente estava conversando e tal, ela falou, eu não sei se eu me adapto a uma igreja, não sei o quê. Eu falei para ela, olha, eu não quero ser chato não. Eu era da Renascer. Eu me converti na Renascer. Eu ouvindo rock and roll, pauleira, metal e tudo mais. E eu depois fui para a Assembleia de Deus. Como assim? Eu falei. Eu tinha o maior preconceito contra os hinos da harpa. É sério. Estou falando de um cara que veio de um mundo totalmente desconhecido. Né? Para mim a harpa era uma coisa meio que ultrapassada. Porque eu vim de uma geração que eu via umas músicas muito loucas e tal. Aí eu fui para a Assembleia de Deus e eu aprendi a ouvir a harpa. Eu gosto dos louvores da harpa. Acho bonitos, louvores muito bonitos. Mas existia uma acepção, falar, nossa, irmão, lá tal, aquele louvor, nossa, aquele louvor. Não, a gente tem que ir quebrando essas barreiras. Porque são barreiras que vão se colocando no nosso caminho todos os dias. E a gente tem que ir quebrando elas. Porque a gente começa a, eu não gosto de tal pregador. Eu não gosto de tal louvor. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não gosto daquilo. Daqui a um pouco você não gosta da igreja. E daqui a um pouco você não gosta de Jesus Cristo. Né? Aí você vai fazendo tanta acepção de pessoas que um dia você vai acepção de Cristo. Não, Cristo é muito chato, deixa ele para lá. Né? Mas enfim, vamos para lá. E aí ele diz assim, porque se nos ajuntamentos entrar pessoas preciosas, né, nós temos o hábito de olhar pela aparência das pessoas. Irmão, seríamos, né, como diz um amigo meu, não sejamos hipócritas. Todos nós olhamos para a aparência da pessoa. Primeiro que você não conhece a pessoa. Segundo, você vai conhecer com o passar dos anos. Então a gente olha para a aparência das pessoas. Você sabe que toda agência bancária, vocês já repararam que onde é o estacionamento é vidro? Vocês já repararam nisso? A maioria delas, a não ser os grandes centros, mas a maioria das agências bancárias, você vai ver o estacionamento, ou você vai ver é vidro transparente. Você vai falar, por quê? Para que o gerente veja qual é o carro que você está estacionando, se você vem a pé. Eu falo que eu trabalhei lá. É marketing. Ele olha para você, encostou de Hilux, quer um cafezinho? E aí, quer um cartão prêmio extra light máximos? E aí, tá tudo bem com o senhor? Quer um dinheiro emprestado a juros menor? Aí se você chega lá de chinela havaiana, bermuda, já falo, mais um para dar dor de cabeça. Chegou lá aquele cidadão e falou, meu Deus, o que essa coisa veio fazer aqui? Isso não é lugar para esse tipo de gente. Meu Deus do céu, vamos abrir um banco popular. Essas pessoas não virem aqui mais. Né? Tem banco que você nem abre a conta se você não tiver um pequeno saldo monetário. Acepção de pessoas. Né? Nós vivemos num mundo separatista. O mundo é separatista. O mundo foi e sempre será separatista. Por exemplo, nós vivemos na África,
até pouco tempo atrás, até Nelson Mandela, o apartheid. Negros de um lado, brancos do outro. Tinha 30 brancos para dominar 1 milhão de negros. Os brancos eram ricos e os negros pobres. Os negros viviam nos guetos e os brancos viviam nas cidades ricas. Quando terminou o apartheid, terminou, entre aspas, que o poder saiu, vocês podem não acreditar, os brancos começaram a morar nos guetos por causa da pobreza. E eles se sentem inconformados em morar nos guetos junto com os negros, porque eles também são pobres. Mas enfim, o mundo faz essa acepção de pessoas. O mundo vê o carro que você anda, o mundo vê o trabalho que você tem, a formação que você tem. Eu não digo que você não deva estudar, que você não deva ter um carro, que você não deva ter uma casa, não é isso. Eu estou falando que isso não é o suficiente, isso não é relevante perante o reino dos céus. Mas nós podemos ter, mas a acepção do mundo é pela beleza. Se você é bonito, se você é feio, se você é gordo, se você é magro, se você fala bonito ou fala feio, se você sabe ler ou não. São coisas que faz as distinções, faz as acepções. E aí ele vai trazendo aqui uma dissertação e fala assim: porventura não fizer distinção entre vós mesmos e não fizer juízes de mau pensamento. Quer dizer, a gente entra vez de uma pessoa aqui maltrapilha e você fala: xiii, meu Deus, tadinho, vai pedir cesta básica. Aí o cara dá um dízimo de 5 mil reais, você fala: nossa, queimei a língua. Não, você queimou a língua, o pé, você queimou tudo, né? Uma vez tinha uma irmã, ela estava fazendo um culto, irmãos, um culto de sexta-feira à tarde. Aí ela estava lá fazendo um culto de sexta-feira e tal. Geralmente, tem poucas pessoas. E ela estava lá pregando e tal. Aí entrou uma senhorinha assim, 65, aposentada e tal. E aí ela pegou, lá, acho que tinha mais 2 ou 3 pessoas e tal. Ela pegou e falou: vamos ofertar ao Senhor, não sei o que, não sei o que. E ela viu aquela senhorinha, fazer porque faz parte do ritual. A senhorinha, ela contou na época que a senhorinha deu uma oferta lá, acho que no valor assim, uns 10 vezes o valor do dízimo dela. Ela quase caiu de costa. Falou: meu, tudo isso, no culto da tarde. E ela ficou emocionada. Eu falei: mas a mente ela falou: mais um vem pedir ajuda. E às vezes não vão pedir ajuda. Vamos lá. Então ele vai trazendo aqui assim uma coisa muito interessante. Nós, ouvi, meus amados, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Aqui tem um pequeno detalhe, viu, irmão? As pessoas acham que só vai para o céu quem é pobre. Não se engane, isso não é verdade. Só vai para o céu quem crê em Jesus Cristo e fazer as suas obras. Não, tipo assim, não, é mais fácil um rico passar, um camelo passar no fundo de agulha que um rico para ir para o reino do céu. Jesus falou isso, para aquele jovem. Porque Jesus falou para ele uma coisa interessante, irmão. Jesus pegou e falou para ele, o menino chega lá e pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para entrar no reino do céu? Está lá em Marcos. Aí Jesus fala para ele: isso é simples, jovem, segue a palavra. Ele fala: isso eu faço desde a minha mocidade, meninice. Então Jesus olhou, e a Bíblia vai, eu gosto do texto de Marcos, o texto fala assim: e Jesus o amou. Aí Jesus olha para ele e o amou, e fala assim: então, cara, você quer ser perfeito? Pega tudo que tem, vende, reparte com os pobres e segue. Aí quando ele pensou nisso, ele falou: espera aí, seguir a lei estava bem mais fácil. Porque agora eu vou ter que vender tudo que eu tinha. E aí a Bíblia diz que ele saiu triste, cabisbaixo, porque ele tinha muitas propriedades. Aí Jesus cita: é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas se nós pararmos para pensar na história da igreja ou na Bíblia, nós teremos muitas pessoas ricas, abastadas, que ajudaram o Evangelho, que ajudaram o caminho, ajudaram Jesus no seu caminho. José de Arimateia, a esposa de Pilatos, de Herodes, eram as mulheres que tinham condições financeiras, tinham homens que tinham condições financeiras que ajudaram
o ministério de Jesus, né? A gente, né, existe uma certa história da Quaker, né? Acho que é da Quaker. E o fundador da Quaker, ele era um grande pregador. Um homem que saía pelos campos pregando nos Estados Unidos, e ele foi acometido de uma doença que ele não podia mais falar. E ele pegou e falou: Jesus, o que eu vou fazer agora? Eu não posso mais falar. O meu sonho era pregar o Evangelho, eu não posso mais falar. E aí Jesus falou para ele: não, você não vai falar, você vai enviar. Ele falou: enviar o que, Senhor? Você vai enviar pessoas para pregar. Ele falou: mas eu vou enviar como, Senhor? E ele estava passando, disse que na estrada, no interior dos Estados Unidos, ele viu aquele moinho. Você sabe que o moinho, a Quaker é que eu da veia, então, moinho lá. Ele viu o moinho e ele falou: Deus, você vai comprar aquele moinho. Eu? É você. Ele foi lá e pegou e foi comprar o moinho. Comprou o moinho. Moral da história, irmãos, é nada mais, nada menos que a Quaker hoje. Uma das maiores empresas alimentícias do mundo. Sabe quantas missionárias esse homem já mandou para o mundo inteiro? Você não tem a menor ideia. Ele gasta quase metade da sua renda investida no reino de Deus. Glória a Deus. É rico e faz a obra. E nós temos muitos pobres que não têm aonde cair morto. Para morrer ele vai ter que ir à calçada da prefeitura. E ele não está nem aí com o reino do céu. Então, tira isso da cabeça de vocês. Quando o Tiago está tratando desse assunto aqui, ele está tratando da liderança das pessoas que estavam na casa de Deus e que recebiam pessoas de maneira diferente. Recebiam uns com carinho e os outros com desdém. É isso que Tiago está tratando aqui. Não é que o rico, só o pobre vai para o céu. Não, é que o pobre vai ser rico em fé para com Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem um certo preconceito de falar que certo tipo de pessoa não vai para o céu, certo tipo de situação não vai para o céu. Nossa, quem sou eu para falar que certo tipo de pessoa não vai para o céu? Se eu faço isso, eu logo já não sou ouvinte da lei nem praticante, já sou juiz. E eu garanto para você que essa lei aqui já tem um juiz. Não precisa você se preocupar com ela. E ele vai dizendo assim, né? O herdeiro do reino como prometeu aos que o amam, né? Ouvia mais, irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Olha, cuidado, né? Aos que o amam. Mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprime os ricos, não os arrastam para o tribunal. Então Tiago está dizendo aqui assim, cara, entre um homem todo enfeitado, todo empavoado aqui, você trata ele bem. É o mesmo cara que te prende. É o mesmo cara que te arrasta e te leva para o tribunal. É o mesmo cara que te chicoteia. Mas por ele ter uma condição, você trata ele bem. E o pobre, que não tem nem condições alguma, você o trata mal. E aí ele fala: você está louco? Quem te arrasta aos tribunais são os ricos, né? Porventura não blasfemam ele, quer dizer, os ricos não são os ricos que blasfemam o bom nome dos enviados. Então você está tratando quando Jesus chega aos sumos sacerdotes, ao sacerdote ali, e eles começam a zombar dele, começam a procurar essas coisas, falar mal de Jesus. Então, ele fala: são esses caras que querem o seu mal, e você os trata bem. Mas se ele for bem, não tem nada, nós não podemos fazer a diferenciação. E aí ele vai dizer assim, o que é uma lei real, irmãos? Né? Tiago vai tratar aqui, eu achei muito legal esse tópico aqui. O que é lei real? Alguém já imaginou o que é uma lei real? Não vem falar que é uma lei de um rei, tá? Por favor. Por favor, eu já vou fazendo logo a piada para você não fazer. O que é uma lei real? É verdadeira. Mas o que é a lei real? Falando assim. Qual é a lei real? Não. Você vai falar uma lei real que cumpre, por exemplo, tem coisas que a gente faz e não gosta, mas tem que cumprir. Então não é real. Quando a lei não está por perto, não faz. Né? Então o que é a lei real? Então tem até uma certa denominação que tem um problema aí com essa determinação. Porque como diz Tiago aqui, se eu
tropeço em uma vírgula da lei, eu sou o quê? Transgressor de toda a lei. E tem uma certa denominação, eu não posso citar o nome aqui, mas não sei o que, White, né? Eles têm um problema, porque eles obedecem uma parte da lei e desobedecem o resto. E aí eles falam, não, é assim, essa lei que nós obedecemos é de Deus, foi Deus que escreveu. Então nós estamos falando das 10 palavras. Toda vez que alguém perguntar para você o que é uma lei real, biblicamente falando, são as 10 mandamentos, ou mais conhecido como 10 palavras para os judeus. Qual são eles? Não matarás, não roubarás. Daqui a pouco na lei. Então essa lei foi dada por Deus a Moisés. E as outras? Foi dada por quem? Se essa foi dada por Deus, ele subiu no monte por 40 dias, Deus escreveu na pedra, né? Depois ele vai lá e quebra a pedra, ele sobe de novo, Deus faz ele escrever dessa vez, porque Deus não trabalha duas vezes, né? No mesmo serviço. E aí ele vai lá e faz essa. Então a lei real é os 10 mandamentos. São a lei que veio direto lá de Deus, que foi tratada por Deus. Tanto é que Jesus está dizendo, Jesus cita ela aqui. Não é isso que ele fala? Todavia é cumprida a escritura da lei real: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 8: bem fazeis, mas façais acepção de pessoas, cometeis pecado, né? Ele vai dizer, se você, lá está escrito, não adulterarás. Você não adultera, ótimo, mas você mata. Você é um transgressor. Então a lei real, ela está ali nos 10 mandamentos, nas 10 palavras. A lei civis, a lei mosaica, é a lei civil do Israel. Então, você vai lá quando Moisés fala, olha, se o jumento ou o boi do vizinho matou e o boi do outro, o vizinho não souber que o boi chifrava e o boi morrer, pega-se o boi, divide, paga o dinheiro, divide-se o boi, cada um leva uma parte da carne. Porém, se o vizinho soubesse que o boi chifrava, o boi matar o boi do outro, ele paga e não tem direito ao boi, a levar o boi é apedrejado. Aí ele começa a trazer as suas leis de convivência, que são o nosso Código Civil. Então a lei mosaica ela vai trazer muita coisa dada por Deus, mas através da convivência. Então, tipo assim, por exemplo, um pé de fruta. Lá em casa eu tenho um desse muito interessante, eu até divido, né? Meu vizinho é o irmão Pedro, graças a Deus, servo de Deus. Ele tem bananeiras. Por uma coincidência, o pé de banana subiu na divisa do meu terreno. O cacho nasce do meu lado. De quem é o cacho? Pelo nosso Código Civil, é meu. Né? Pelo nosso Código Civil, é meu, porque está dentro da minha propriedade. O judeu já tem uma coisa interessante. Por exemplo, se a fruta está na árvore, ela é do dono. Enquanto ela estiver no pé, ela é do dono. Se ela cair no chão, ele não pode mais pegar, porque ela já não é mais dele, é de Deus. As coisas às vezes ele fala assim, mas isso é convivência, né? Vai ver. E aí ele vai tratar dos crimes de sangue, de como, do homicídio culposo, do homicídio doloso. Então essa lei mosaica são as leis civis que vão reger a sociedade de Israel, porque Israel não tinha lei. Irmãos, não existe nação sem lei, não existe povo sem lei, não existe igreja sem lei, não existe igreja sem doutrina, né? Vamos trazer esse nosso método, né? Então ele vai falar lá, a lei mosaica ela vai trazer isso, vai fazer do caso da compra de terra, da plantação. Aí tem as leis de saúde. Por exemplo, se a sua casa tiver lepra, dependendo da lepra você tem que derrubar e tacar fogo.
Dependendo da lepra, você queima e o sacerdote vai e verifica, você faz o sacrifício e volta para casa. Você não poderá ter contato com o leproso. Por que ele não tinha contato com o leproso? Porque lepra pega, lepra é contagiosa. Por isso que os judeus e os samaritanos estavam juntos, é contagioso. Não importa, você já está pego. Né? Aí ele vai lá contando lá a situação de como se lavar. Pô, você tem noção, gente, a Bíblia dá detalhes até de como a pessoa se lava, tomar banho. Você fala, isso é grande? Não, é necessário. Existe um motivo, né? E aí ele vai dizendo, e aí por último da lei mosaica nós temos a lei do sacrifício, que são as leis levíticas que estão dizendo que estão sendo tratadas para a adoração, que estão sendo feito um novo jeito de se adorar a Deus. As leis levíticas, elas apontam para Cristo, da oferta, dos manjares, como é que tem que ser feito, né? Se você teve o culto aqui de sábado e domingo, você já entendeu perfeitamente, né, o que é o sacerdócio levítico. E aí por último, né, nós temos a lei da liberdade. Essa lei da liberdade é um perigo. Por quê? Porque Paulo fala assim: não deis lugar para a liberdade, porque a liberdade em Cristo se torne em libertinagem. Então, quando a gente fala da lei da liberdade, quando eu falo de lei de liberdade, o que é liberdade, irmão? Na Bíblia. Vou falar na Bíblia. Alguém já parou para pensar? O Toninho falou que ele é livre. Eu também sou. Você também é. Mas o que é liberdade? Alguém tem um conceito de liberdade na Bíblia para mim? Hoje? Agora? Sim. 2 minutos. Fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Isso não é liberdade. Às vezes você é obrigado a fazer. Não é. O que mais, gente? O que é liberdade para você? Não estou brigando com você, não, viu, Bruno? Não ser mais escravo. Oi? Não ser mais escravo. Não ser mais escravo. Também. Você não é mais escravo do quê? Do pecado. Escravo do pecado. Indo bem. Começando a caminhar. O que mais? É ter livre-arbítrio. Ter livre-arbítrio. Certo? Está bem mais próximo. O que mais? João 8,34. O que diz lá? Alguém se lembra? Quem se torna escravo de quem? Quem peca se torna escravo do quê? Quando a gente trata do conceito bíblico de liberdade, quem achou ele também? 8,34. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Amém? Liberdade no padrão bíblico, assim, a grosso modo, significa: eu tenho a capacidade de escolher não pecar. Eu posso escolher não pecar. Eu tenho livre-arbítrio, como diz o Alexandre. Eu tenho livre-arbítrio de dizer: eu não vou pecar. Eu não vou pecar por quê? Porque eu sou livre. E eu tenho a opção de falar para você, Satanás, não. Nós não tínhamos essa opção, porque nós éramos escravos do pecado. Então, quando você vê o caso que o Toninho falou da liberdade que nós temos aqui na pessoa que não consegue, é que ele ainda não entendeu o que é ser livre em Cristo. Ser livre em Cristo é você dizer assim: eu não vou pecar. Você vai pecar? Mas eu não quero. E se eu pecar? Eu tenho um Deus do céu que é misericordioso, maravilhoso, para julgar e para purificar os meus pecados quando eu me arrependo deles. Glórias a Deus. Quando ele fala da lei da liberdade, é isso, irmãos, a liberdade em Cristo. Porque Cristo, ele fala assim: não, nós somos livres, né? Nós temos o direito de chegar a Deus, nós temos o direito de glorificar o nome do Senhor, nós temos o direito, nós temos a liberdade de chegar até Deus. Se você pegar o texto até antes de Jesus, eu e você não teríamos a menor liberdade.
nós teríamos o dever de levar o sacrifício lá, não de liberdade. Quem te deu liberdade foi Cristo na cruz do Calvário. A liberdade fala assim: olha, eu vou fazer o que é certo, ou não. A gente trata esses assuntos assim, a gente fica meio religioso, né, de vez em quando. Não, porque eu sou espiritual e é isso assim, Cristo me libertou, agora eu sou livre, glória a Deus, aleluia. É verdade, você tem tudo isso, mas a maior liberdade do crente é saber que ele não precisa pecar. Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Aí ele continua dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas não deixa ser dominado por nenhuma delas. Nenhuma. São as suas escolhas, né? Então, o que é a lei da liberdade? É você ter a opção de não pecar. Eu posso não pecar, eu posso não consumar o pecado, eu posso não. Não é 1 Coríntios capítulo 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. Né? Vamos ler um pouquinho aqui. Acho que não dá tempo de ler mais uns 2 versículos aqui. 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, se o Espírito de Deus está em mim, aqui há liberdade. O que é essa liberdade? É dizer não para o pecado, dizer não para as coisas que vão contra a palavra de Deus, dizer não para como se diz, para aquilo que me afasta de Deus. Quando a gente pensa nisso, a Bíblia diz em Isaías que existe um grande abismo, né, que nos separa de Deus. O abismo é o pecado. A gente trata dessas condições de liberdade, de lei e de... Quando a gente fala de nós estamos fazendo acepção de pessoas, e a acepção de pessoas, irmãos, ela não é algo que vem no Novo Testamento, só para você ficar triste. Ela vem do Velho Testamento. Deuteronômio capítulo 16, verso 19. Quando você for levantado como juiz, eu estou falando na minha tradução, tá? Quando você for colocado como juiz, você não pode tomar suborno, você não pode pegar dinheiro, porque o suborno perverte a lei. Então você tem que tratar todo mundo de maneira idônea. Se nós fôssemos aplicar Deuteronômio 16, 19 na nossa política brasileira, eu garanto para você que não sobrava fundo. Eu tenho uma vez eu estava pensando, conversando com a minha amada esposa, novamente. E aqui a gente fica devaidando, nós ficamos filosofando sobre Bíblia e coisas desse tipo. Eu falei para ela, eu queria, gente, você imagina esses homens que têm o poder de fazer o bem e não fazem? Eles pecam, porque a Bíblia diz, Tiago mesmo diz isso, foi lido aqui. Se você pode fazer o bem e não faz, você peca. Bom, acabou. Agora você imagina os nossos políticos, eu não vou falar do político do país não, porque eu não posso falar mal dos outros, vou falar do nosso aqui. Você imagina os nossos políticos chegando diante de Deus. Porque vai chegar. Todo joelho, toda língua vai confessar. Aí você vai chegar o político lá e vai falar, sabe o que é? Não tem como fazer um acordo? Sabe o que é? É que o fulano me fez entrar nessa. E aí o cara vai receber uma palavra e falar, cara, você tinha tudo para fazer o correto e não fez. Você tinha o poder para ajudar a pessoa que estava passando fome e você tirou o dinheiro dele. Você tinha o poder para investir no hospital e colocar os médicos lá para atender ao povo e você tirou o dinheiro de lá e colocou para você. Você quer o que aqui, meu filho? O que você está esperando que eu faça para você? Bem-vindo para o gozo eterno? Vai para a churrasqueira do capeta. Sem chance.
aqui tu não entra, aqui não tem acordo. No céu não tem acordo. Não vai ter meio termo, a gente muda uma vírgula da lei e faz ficar legal. Não, não existe isso. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de lei, a gente está falando de regras. Gente, as pessoas, você tem a opção de fazer e não faz. Né? Quando a gente lê em Atos dos Apóstolos, nós vemos os discípulos lá sendo tratados de forma meio que abrupta, né? Meio grosseiras lá pelos legisladores, pelos príncipes, pelos sacerdotes. E aí você fala assim, você tinha tudo para fazer o que é correto. E você preferiu fazer o que é errado. Porque, como nós dissemos aqui, é uma questão de escolhas. Não tem como. A gente faz as nossas escolhas. Eu escolho não compactuar com isso. Eu estava comentando lá, falei com um rapaz, falei para ele, eu jamais conseguiria trabalhar para algum político. Nunca. Primeiro, eu ia morrer. Que eu ia abrir a boca. Então, não ia viver muito tempo. Segundo, não tem como, né? Não tem como. Eu falo assim, irmãos, não tem como um cristão, um crente, um pastor se envolver com esse negócio sem se comprometer. Ou ele vai ser omisso, ou ele vai ser corrupto. Você fala, não tem que ter os caras. Mas se você parar para imaginar, você vai ver que tem a escala de 100 que estão lá, cristãos que estão lá. Eu garanto para você que 90 deles estão corrompidos, porque o sistema está corrompido. Falei para ele, não tem como, irmão. Falei para ele, ele falou, não, mas eu quero trabalhar lá com o vereador lá, não sei para quê, vai descolar um pouquinho, mano. Eu vou lá, nem bato ponto, recebo meu salário. Eu falei, você está roubando? Aí ele falou, não, mas se eu não roubar outro roubo, eu falei, eu não importo com o outro, falando com você. Oxe, não estou preocupado, não, se eu não pegar essa batatinha que está aqui, alguém vai passar e vai pegar, vou pegar, é a oportunidade, rapaz, esse cavalo passou na riada na minha frente, vou pegar, não é minha batatinha, vai ficar aqui. Se passar alguém e pegar, problema dele. Eu não me preocupo, irmãos, né? A gente faz muito, já vamos encerrar, a gente faz muito barulho, né? Por exemplo, você quer ver uma coisa que gera muito barulho nas igrejas? É os caras falar de dízimo, de oferta, né? Não sei o quê. E aí o cara, mas você viu o pastor está andando de Mercedes. Não, mostra aqui o cara está. O pastor está andando de Mercedes. Preocupado não, meu amigo. Você viu o pastor está com casa na praia. Também não estou preocupado não. Meu amigo, eu não estou preocupado com o que ele faz. Eu estou preocupado com o que eu faço. Se eu faço o correto, o que ele faz é problema dele. Ele vai se ver com Deus. Não, você é bobo. Eu sou bobo, mas vou para o céu. Estou preocupado. A gente está preocupado. Mas eu sei exatamente, estou vendo, está aqui claramente com meus olhos. Eu vou para outro ministério. Eu não vou parar de dar o dízimo. Eu vou mudar de lugar. Vou dar meu dízimo em outro lugar, aonde seja bem aceito, onde seja bem trabalhado, seja bem feito. A forma não é errada, irmãos, mas nós não. A gente ouve lá, o pastor está andando de Mercedes, mas eu também não dou mais dízimo, não quero nem saber. Mas o pastor, o seu pastor, aquele que você congrega, rapaz, está andando de ônibus. Será que você não vê isso? Será que eu não vejo isso? Um dia desses eu fui na casa de um amigo, né? E aí, estava conversando com o pai dele, lá por incrível que pareça, o pai dele era um Afonso também, cara, gente boa pra caramba. E ele estava conversando e ele falou, esses pastores aí, tudo não sei o que. Aí eu dei uma resposta para ele que ele ficou mais ou menos 15 minutos pensando. Aí eu falei para ele, o senhor falou o que mesmo, senhor Afonso? Ele falou, esses pastores, esse negócio de igreja, rapaz, não sei o que. Aí eu falei para ele, quantas igrejas tem na sua rua aqui, senhor? Ele falou, tem um monte. Eu falei, quantos desses pastores andam de carro zero? Ele falou, acho que não tem nenhum. E quantos deles trabalham? Todos. Eu falei, então, você não pode julgar todos por aqueles que fazem errado. O assunto acabou. Ouvi esse grito nos cantos da sala.
Por quê, irmão? Porque a gente não é isso, a gente tem que entender. Não é porque o pastor A rouba, o pastor B faz falcatrua que eu vou parar de dizimar. Não, eu vou continuar fazendo o que Deus me manda. Ele que vai se responder com Deus. Responsabilidade dele, livre-arbítrio. O desejo ou não de pecar. Né? Se ele faz, é problema dele, não meu. A minha parte eu vou fazer diante de Deus. O resto é com Deus. Amém? Então é isso, não podemos ter acepção de pessoas de forma alguma. Na casa de Deus, nem em lugar algum. Né? Então, tipo, tem uma vida digna. Quando alguém chegar, a gente entenda que são servos de Deus, filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus. E somente isso, nada mais que isso. Amém? Deus abençoe a vida de todos.